Olá, graça e paz. Eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje, antes de nós entrar nos capítulos de Levítico, eu quero convidar vocês a lembrar de algo. Deus ele não libertou o seu povo apenas para tirá-lo da escravidão. Ele libertou o povo porque ele desejava se relacionar com ele. Desde o início, desde lá na criação, o desejo do Senhor foi muito claro. Ele diz, habitarei no meio deles. Mas um Deus santo não pode andar no meio de um povo impuro sem que haja uma transformação. Por isso, ao longo de Levítico, Deus insiste tanto na santidade, não como peso religioso, mas como uma condição de relacionamento. Quando Deus diz, sede santos porque eu sou santo, Ele está dizendo, eu quero andar com vocês. Se eu vou andar com vocês, vocês precisam aprender a viver na minha presença. E é a partir desse entendimento e dessa lembrança que nós vamos entrar nos capítulos 13 a 16 do livro de Levítico. O capítulo 13 ele é bem longo e ele precisa ser, porque aqui Deus ensina Moisés e Arão a lidar com manchas, inchaços, feridas e alteração na pele. Nada é tratado com pressa, nada é ignorado. O sacerdote precisava ver, examinar e acompanhar o tempo. A ferida não podia ser escondida nem minimizada. E aqui nos ensina algo muito sério. Aquilo que não é tratado se espalha. Quando havia suspeita de lepra, a pessoa era separada por um período, depois examinada novamente. Se fosse confirmado, o afastamento era necessário. Esse isolamento não era uma punição, era uma proteção. Era uma proteção para o povo e também um convite para que a pessoa reconhecesse sua condição e desejasse restauração. O leproso precisava declarar sua condição, trazer à luz aquilo que está visível. E Levítico 13 nos mostra que Deus não trabalha com aparência, Ele trabalha com a verdade. E aqui já percebemos um paralelo muito forte com Jesus. Nos evangelhos, Jesus não ignora as feridas, ele toca, ele cura e ele restaura. Mas sempre há reconhecimento da necessidade antes da cura. Aí vem o capítulo 14 que começa com esperança. Deus ele estabelece a lei para o dia da purificação. Isso significa que o isolamento nunca foi o final da história. O sacerdote e até a pessoa afastada, ela não retornava sozinha. E esse detalhe revela o coração de Deus. Deus vai ao encontro de quem está separado. E aí seguimos vendo que o processo de purificação é longo, é simbólico e é cuidadoso. Há sangue, há água, morte, vida, limpeza e recomeço. E depois disso ainda há espera, há processo, há cuidado. Deus não apressa a restauração, mas Ele garante que ela é possível. E esse capítulo aponta claramente para Jesus. Ele não apenas perdoa, Ele reintegra. Ele não apenas limpa, Ele devolve dignidade. E o que Levítico apresenta como sombra, Cristo cumpre de forma plena. Em Levítico 15, nós vemos um Deus que se importa com o íntimo. Deus ele fala de fluxos corporais, assuntos íntimos, delicados. E aqui nós aprendemos algo muito precioso. Não existe área da vida humana que Deus ignore. Ele se importa com o corpo, ele se importa com os ciclos, ele se importa com a fragilidade. Nada disso é tratado com vergonha. Tudo é tratado com ordem, com cuidado e com tempo. Mais uma vez o princípio se repete. Para Deus habitar no meio do povo, a impureza não pode ser normalizada. Levítico 15 nos lembra que Deus deseja um relacionamento integral. Não é apenas espiritual, mas algo que envolve corpo, alma e o cotidiano. Em Levítico 16, Deus trata tudo de uma vez. O coração do livro de Levítico, o dia da expiação. Depois de falar de feridas, de afastamentos e processos, Deus estabelece um dia específico para tratar o pecado do povo. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, com muito temor, obediência e com sangue.
Era o dia em que Deus fazia expiação pelo sacerdote, pela sua casa e por todo o povo. Um animal morria, outro levava simbolicamente os pecados para longe. Era como se Deus estivesse dizendo: eu não apenas cubro o pecado, eu removo o pecado. Aqui o paralelo com Jesus é direto. O que o sacerdote fazia todos os anos, Cristo fez em uma única vez. Ele não entrou com sangue de animais, mas ele entrou com seu próprio sangue. Ele não entrou no santuário feito por mãos humanas, mas ele abriu um caminho eterno. O que era repetido se tornou definitivo. O que era sombra se tornou realidade. Em Cristo, Deus não apenas perdoa. Em Cristo, Deus restaura completamente o relacionamento. O que Levítico 13:16 nos ensina hoje é que Deus ele não quis apenas salvar o seu povo, mas caminhar com ele. Nos ensina que santidade não é condição para merecer amor, mas para sustentar relacionamento. Nós precisamos buscar ser santos como Deus é santo. Deus ele vê as feridas que tentamos esconder. Nós vimos que o isolamento nunca foi o plano final. E o mais lindo é que em Jesus o caminho até Deus foi aberto de uma vez por todas. E talvez a pergunta que fique seja essa: temos desejado apenas o perdão ou também a presença? Porque o Deus que salva é o mesmo Deus que deseja habitar no meio do seu povo. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Seguimos aqui caminhando, aprendendo que santidade não é distância, é o caminho que Deus preparou para vivermos pertinho dele.